E a graça do Senhor seja com todos vós. Desejo de todo o meu coração que o vosso dia seja cheio, enriquecido das bênçãos celestiais e que tudo que fizerdes tenha a aprovação de Deus. Vou falar um pouquinho ainda mais sobre o entendimento. Quero tomar agora em Lucas, o capítulo 24, muito conhecido, quando Jesus encontrou com 2 de seus discípulos após a ressurreição, que eles estavam indo para Emaús. Veja bem este cenário, questão de compreender as Escrituras, abrir o entendimento para elas. A partir do verso 13, Lucas narra este episódio que é cantado, 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E quando eles estavam falando dos assuntos, surgiu um personagem e se aproximou e andavam com eles. E ele ouviu alguma coisa, mas os seus olhos estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes faz uma pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? E um lhe responde, Cleopas, de uma forma assustada: eu não acredito que eu estou ouvindo isto, né? Que é isto? Só você que é peregrino aqui, não se fala outra coisa a não ser deste acontecimento. E você não sabe nada de onde você veio, de onde você surgiu. E eles ficaram assim, um pouco chateados, né? Nós pensávamos que todo mundo sabia disto. Às vezes você sabe de coisas e o seu vizinho não sabe nada. Às vezes você sabe da vida eterna e seu marido não sabe. Você sabe da vida eterna e sua esposa não sabe. Seus filhos sabem, você não sabe. Os pais sabem, os filhos não sabem. Um compreende as Escrituras e seus familiares não compreendem. Então é quase compra o que Jesus disse: os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares, porque não compreendendo as Escrituras, eles querem destruir aqueles que compreendem, porque eles são idólatras. E quem não compreende as Escrituras fatalmente se torna um idólatra. Ele vai adorar fora da verdade da adoração. Então isso acontece, meus irmãos. Famílias, eles ficam irados. Se possível for, eles espancam, batem, não brinca não. Eu já ouvi coisas que eu vou te contar, viu? A pessoa está irada, se me achar, ele me bate. Dá uma espancada. Eu sou fraquinho, né? Não dou conta de... Tem que correr, né? Mas Jesus lhe faz essa pergunta e depois que eles ficam irados, ele diz: quais são elas? Então eles começaram a explicar para o dono todo o entendimento. Ele queria ouvir deles qual o sentimento que eles tinham por aquele acontecimento. Agora, eu quero que vocês compreendam que nesse primeiro diálogo deles com Jesus, eles estavam sem compreender nada. Eles não tinham entendimento das Escrituras. Porque eles pensavam que o reino de Deus era físico ainda. Que Jesus viria, expulsaria Herodes dali, expulsaria Pilatos dali, destruiria aqueles soldados romanos, e Israel voltaria a ser o que eles esperavam,
o reino. Mas eles não compreenderam o que é o reino de Deus. Agora as pessoas estão brigando pelo reino da terra para que o reino de Deus seja implantado aí. O presidente, seja quem, os senadores, os deputados e outros. O reino de Deus é físico, é falta de entendimento. Então os pregadores, os pastores querem subir à tribuna para implantar o reino de Deus lá no Senado, lá no Congresso. Mas esse presidente não pode, ele não crê em Deus. Quem que crê conforme as Escrituras? É a falta de entendimento. Este reino não é o reino de Deus. O reino de Deus é sem aparência física. Ele está no seu coração. Quando você compreende as Escrituras, o reino de Deus está em você. Mas vejam bem, eles explicaram tudo para Jesus, não dá tempo da gente se correr sobre tudo. Então, quando Jesus pega a palavra outra vez, no verso 25, ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Agora, compreenda isto. Não aconteceu nadinha que não estivesse escrito a respeito de Jesus. Tudo o que aconteceu já estava escrito, até o último momento que era beber vinagre na sua morte. Você compreende que só quando Jesus tomou o vinagre, provou do vinagre, ele disse: tudo está consumado, e aí ele expirou. Enquanto aquilo não acontecesse no momento, no tempo certo, Jesus não morreu. Porque tinha que cumprir as Escrituras. Quando Jesus chegou para João, para ser batizado, João: para aí, eu que mereço ser batizado por ti, tu vens a mim. Falei: para aí, João. Toda a Escritura tem que se cumprir, então convém que nós cumpramos toda a justiça, e para isso eu vim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus passou a pregar para eles, começando por Moisés e por todos os profetas, tudo que se achava nas Escrituras. Então eles chegaram perto de Emaús e eles tentaram e convenceram Jesus a estar com eles. E eles disseram: fica comigo, Jesus. Eles disseram: fica conosco, Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vocês não cantam? Fica conosco pelo seu imenso amor, porque já é tarde. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Mas Jesus simplesmente pregou a Bíblia, o Velho Testamento, para eles. Jesus não falou de céus, Jesus não falou de reino, Jesus falou o que estava escrito. Por que tem alguém que falar aquilo que não está escrito? Criar doutrinas novas, infames, que destrói o entendimento espiritual das pessoas para conquistar as pessoas, se mostrando mais sábios. Eu observei as pregações de Billy Graham, são simples, não tem nada de mistérios ali, mistério de 7 anjos, mistério de semente de serpente, pintar quadros de semente de serpente, 3,5 metros de altura. Serpente estuprou a Eva. Que coisa! Para aí, gente, vocês criam nisso, agora vocês não creem, mas tem gente demais que crê nessas coisas, porque está faltando o entendimento. São coisas que ele criou nas suas próprias mentes.
Seus olhos ainda não foram abertos e por mais que você pregue a verdade, ao invés de atentarem para ela, eles se iram, querem te destruir. A gente sabe o que é isto. Eu enfrento tantas coisas, mas porque falta o entendimento, mas fiquemos com a palavra. Não saia do ensinamento da Bíblia. Qualquer um fora, refute. Mas quando Jesus apareceu para os seus discípulos também, começando no verso 36, a mesma coisa com eles acontece. Ele aparece para eles. E eles ficaram assim como que atônitos, não aceitando aquela visão. Então, eles ficaram espantados, atemorizados. Então Jesus pergunta: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrou-lhe seus pés e mãos, e eles ainda não criam. Quando eles estavam assim, tantos atônitos, maravilhados, ele: tens aqui alguma coisa de comer? Trouxeram-lhe pão assado e um favo de mel, e Jesus comeu diante deles. Agora, Jesus havia dito para eles tudo o que havia acontecer. Quando ele falou para Pedro, Pedro falou assim: Senhor, que isso não te aconteça. Jesus repreende o diabo que falou na boca dele, dizendo: para trás de mim, Satanás, que não compreendes as coisas de Deus. Irmão, a compreensão das coisas de Deus deve ser buscada com energia, com gosto. E Jesus então prega para eles também. São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Novamente acontece. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque estava tudo escrito, mas eles não compreendiam. Está tudo escrito. Dê atenção a elas, não precisa de buscar novas coisas. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele lutou com ele para que ele permanecesse firme naquilo que ele tinha aprendido dele, para que ele não se desviassem. Então ele diz assim na primeira carta de Timóteo, capítulo 1: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregar a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ah, mas eu estudei, eu fiz tanto isso, eu sou isto. Nem sabem nada das Escrituras, porque as Escrituras elas descem ao coração do homem pela graça de Deus. É dom do Espírito que é dado a ele. É isso. Agora, na segunda carta também ele falou sobre isso. Tu, pois, meu filho, capítulo 2, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, como também ensinarem a outros. Homens idôneos, cadê eles? Eles deixaram de ensinar a Bíblia para ensinar. Nós ficamos nisso, por isso nós conclamamos a todos: saia disto. Eles deixaram de ensinar a Bíblia para ensinar a doutrina de um homem. Os pontos doutrinários, eu já falei, o que leio na Bíblia, a Bíblia é uma só. Eu não vou deixar de ler a Bíblia porque eles leram. Eu amo a Bíblia, eles não amam. Ela é apenas um amuleto para eles, porque eles dizem que ela não vale nada. Se ela não vale nada, por que usam-na? Porque tem medo, são covardes. São covardes, não têm coragem. Carregam a Bíblia para sua condenação, porque não obedecem a ela. É isso. Agora, quando Paulo diz assim: se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
Então não é errado um pregador viver do evangelho, não. Se ele tem condição de viver sem, que ele viva, distribua seus bens. Mas não é errado, não. Agora as pessoas pervertem isso, hein? Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Oh, que coisa maravilhosa! Não é isso algo maravilhoso? Então, Paulo escreveu a Timóteo e a mim também, a todos os que amam a vinda de Jesus. E Deus abençoa a sua vida, meu irmão. Deus abençoa a sua vida, minha irmã. Procure este entendimento às Escrituras. Conjuro, pois-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, porque eles não suportam mais a sã doutrina. Eles perderam o valor, eles deixaram a doutrina como uma coisa sem valor, porque colocaram outra coisa no seu lugar. Não faça isto. Fique com a palavra e Deus te abençoando, te ajudando. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que você tenha este entendimento, para compreender as Escrituras. Porque isso aí é a vida, é a vida, é a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados, curados também no corpo. Tenha saúde, tenha vigor para cumprir a sua missão, no seu trabalho, na sua casa, em tudo o que fizerdes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.